Daqui a pouco vamos dar início à nossa live. Hoje é o segundo dia do encontro, falando sobre o livro do Deuteronômio. Às 9 horas nós vamos dar o início. Agradeço a presença de todos. Agradeço mais uma vez o Padre Gil pelo convite. E espero que a gente tenha uma noite abençoada, uma noite de muitos estudos. Dentro de alguns minutos, vamos começar a nossa live, o nosso segundo dia de encontro, estudando o livro do Deuteronômio. Agradeço imensamente a oportunidade que o Padre Gil está nos dando em estudarmos junto o livro do Deuteronômio. Esse mês de setembro nós vamos fazer 4 encontros sobre esse livro. Nós vamos tentar entender um pouco o livro do Deuteronômio. Semana passada nós falamos justamente sobre essa cultura, né, dentro da nossa igreja, esse costume de desde 1971 propor no mês da Bíblia, mês de setembro, um livro para a gente estudar. E esse ano o livro proposto é o livro do Deuteronômio. O Deuteronômio é um dos livros que compõem o Pentateuco. Ele é o último livro, é a ponte entre o Pentateuco e a entrada na Terra Prometida, é a saída do povo do deserto e a entrada na Terra Prometida. Então é um livro que vai nos dar informações e que nós vamos estudar juntos essas 4 semanas. Semana passada nós demos uma introdução, falamos um pouquinho esse livro como dentro da cultura judaica, a profissão de fé judaica, como esse livro é visto no mundo judaico. E hoje nós vamos falar um pouquinho das leis do deserto, dos discursos de Moisés. Entender. Nós, para entendermos o Novo Testamento, nós temos que entender o Antigo, que tudo que está no Antigo se cumpre no Novo, em Jesus Cristo. Então faz parte dos nossos estudos no Antigo Testamento. Tem gente que fala, eu não gosto do Antigo, porque o Antigo tem isso, o Antigo tem aquilo. O Deus do Antigo não é o mesmo Deus. Então tem todas essas coisas, inclusive falar isso. Isso é uma grande heresia, né? Mas nós vamos começar às 21 horas. Já
Eu fiz questão, inclusive, de começar uns minutinhos antes, para falar a verdade para vocês, eu sou um analfabeto virtual. Para conseguir fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook, igual eu estou fazendo, fiquei aqui treinando tudo, porque eu não tenho muita habilidade com as redes sociais, eu não me dedico muito às redes sociais. Então, eu tive que ficar aqui praticando e a minha ansiedade fez com que eu entrasse um pouquinho antes, justamente para que nada desse errado, que semana passada o padre ficava me chamando e eu não conseguia. Então eu fiquei preocupado. Falei, não, hoje vou entrar antes para que dê tudo certo, para que não tenha nenhum contratempo. Agradeço o Rodrigo, que está assistindo com a gente, a Iguacira, que está aqui com a gente, o padre Gil, a Rosilene. Agradeço a participação de vocês aqui com a gente. Daqui a pouco a gente já vai dar início aos nossos estudos. Lembrando que o nosso tempo de live é de aproximadamente 60 minutos. No final, o Padre Gil vai nos dar uma bênção. Tem também, né? Ele falou que durante esse mês vai ter o sorteio das Bíblias. Ele vai fazer o sorteio. E espero que aqueles que forem agraciados aí com a Sagrada Escritura, que forem contemplados, que realmente aproveitem, leiam. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é a maneira mais fácil de ler a Sagrada Escritura? Eu falo que ler a Sagrada Escritura é como quando a gente começa a namorar, né? A gente vai criando intimidade. Então, a maneira mais fácil é quando a gente cria intimidade. Como é que a gente vai criando a intimidade? A gente só vai criar intimidade quando a gente começa a praticar. Boa noite, Vacila. Quando a gente começa a praticar. Como é que você cria intimidade com o seu namorado? Quando vocês começam a conviver, começam a estar juntos. E assim também é com a Sagrada Escritura. Nós só vamos conseguir entender a Sagrada Escritura na hora que a gente tiver intimidade. Por onde começar? Gente, boa noite, Neuza. Seja bem-vinda. Eu acho que uma ótima maneira da gente começar a ler a Sagrada Escritura é pelo livro dos Salmos. Eu costumo falar que a Sagrada Escritura tem 73 livros, em 72 é Deus que fala conosco, e tem um livro que nós que falamos com Deus, que é justamente o livro dos Salmos. Que o livro dos Salmos nada mais é do que a oração que saiu do coração daquele povo. Então, é as nossas orações. Então, uma dica que eu dou, né, para começar a ler e estudar o Sagrada Escritura, todo dia abra a Sagrada Escritura, leia um salmo, medite, faça a Lexio Divina, tem vários. Boa noite, Guilmar. Tem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer a Lexio Divina. Leia um salmo. É bom ter um dicionário bíblico. Não entendeu aquela palavra, procure, pesquise. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, pessoal? A gente tem muitas ferramentas hoje para a gente começar a estudar a palavra de Deus. Esse mês, então, de setembro, sobre o livro do Deuteronômio, final de semana mesmo, eu assisti vários vídeos no YouTube, vários especialistas. Boa noite, Daniele, falando sobre a palavra, falando sobre o livro do Deuteronômio, sobre a palavra de Deus. Coisas muito, muito interessantes, coisas muito boas. Então, vamos tomar o hábito de pesquisar, de ver esses vídeos, de se tornar íntimo da palavra de Deus. A Sagrada Escritura para nós é o manual de Deus. Como é que eu posso adorar um Deus se eu não conheço? Como é que eu posso adorar um Deus
que eu não sei o que ele quer de mim. Como é que é essa aliança? O que Deus propõe? O que Deus propõe dentro da aliança? Então é isso que nós devemos tomar esse hábito, né? A gente tem que ter o hábito de todos os dias ler um pedacinho da Sagrada Escritura, fazer a nossa Lex Divina, estudar a Sagrada Escritura. Nós devemos fazer a piedade popular, óbvio, devemos rezar o terço, devemos fazer as nossas orações, mas também a Sagrada Escritura faz parte das nossas orações. É a nossa oração diária. Leia os Salmos, leia o Evangelho, veja o Evangelho do dia. Tem vários sites explicando a homilia do dia. Agora, né, com essa pandemia, praticamente todas as paróquias estão fazendo transmissões, os padres fazendo transmissões, explicando o Evangelho. Então, acho que nós, né, apesar das dificuldades, nós nunca tivemos um momento tão frutuoso na nossa igreja, no sentido da mensagem de Deus estar tão perto e tão fácil o acesso. Hoje, através do Facebook, do YouTube e outras mídias sociais, a gente participa de missas, a gente participa de estudo bíblico, a gente vê palestra, vê entrevistas. Então, hoje não tem mais desculpa para a gente não ler a palavra de Deus e não conhecer a palavra de Deus. Gente, vamos dar início, né? 9h03, vamos dar início ao nosso estudo. Antes, eu gostaria de propor para vocês, para a gente rezar uma Ave Maria, né? Pedindo a nossa mãe por esse momento, pedindo a nossa mãe, principalmente, o que abençoe, né? A paróquia São Gabriel, da Virgem Dolorosa, o Padre Gil e todos os membros dessa paróquia. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ângela, seja bem-vinda. Boa noite. Gente, nós vimos semana passada que o livro do Deuteronômio, ele, em grego, né, na tradução dos 70, ele recebeu o nome de Deuteronômio, segundo a lei. Eu expliquei para vocês que eu achei até, eu acho, né, uma tradução equivocada, porque não existe segundo a lei, existe a lei de Deus. Então, boa noite, Pina, boa noite, Josefa. Então, eu gosto muito do nome original em hebraico, que é Devarim. Devarim, que significa palavras. A palavra de Deus, Deus criou, eu expliquei para vocês semana passada, Deus cria, Deus age através da palavra. O verbo, né, a gente se encontra no prólogo de João, o verbo se fez carne, o verbo habita entre nós. E é interessante a gente voltar um pouco no primeiro livro da Torá, né, o primeiro livro do Pentateuco, o livro do Gênesis, e justamente no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 1, Deus cria primeiro o firmamento. Deus cria primeiro as luzes, o luzeiro. Aí ele só vai criar os astros, as estrelas, a lua no quarto dia. Às vezes a gente fica sem entender isso. Como é que pode Deus criar o luzeiro no primeiro dia e só criar o sol, os astros no quarto dia? Primeira coisa, sol, astros, eram os deuses adorados na Babilônia no período do exílio. Então, ali o autor, esse texto é um texto do período do exílio, mais ou menos século VI, e ali o que o autor está falando? Olha, o nosso Deus que criou os seus deuses e só criou no quarto dia. Mas o que nos interessa nesse momento é entender essa questão do luzeiro, essa luz. O que é a luz na Sagrada Escritura?
O que é a luz de Deus? A luz de Deus é a palavra. Conforme está no Salmo 119, Salmo 119, no versículo 105, inclusive esse é o maior salmo do livro dos Salmos, Salmo 119, versículo 105. Lá está escrito: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus é transformadora. Se a gente for ver as cartas de São Paulo, em várias cartas, é uma coisa que perpassa as cartas de São Paulo sempre vai dizer: os seguidores do Cristo são do dia, são da luz. Aqueles que seguem Jesus, aqueles que seguem ao verdadeiro Deus, esses são os seguidores da luz. Nós não andamos na treva. Então Deus, com a sua palavra transformadora, com a sua palavra de criação, primeiro, o que ele quis mostrar para nós? A sua luz. É a luz de Deus que cria. É a luz de Deus que transforma. Então, a palavra é essa luz. É a luz que transforma. Então, o que nós temos que ter, guardar, gente, no livro do Deuteronômio, é isso. O livro do Deuteronômio é a palavra. É Deus falando ao seu povo. Mas que povo é esse? É o povo que caminhou no deserto durante 40 anos. Só que esse povo que caminhou no deserto 40 anos, esse povo que saiu do Egito, que se libertou, não é o povo, não é o mesmo povo que vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque apesar deles terem visto todos os prodígios de Deus, Deus abrindo o mar, Deus os libertando, Deus fazendo o seu anjo passar na noite no Egito, matando os primogênitos do Egito, poupando os primogênitos dos hebreus, esse povo ainda duvidou. Esse povo duvidou no deserto. O que nós vamos ver no livro do Êxodo é que esse povo duvida de Deus, esse povo vai ficar murmurando contra Deus. Esse povo chega a falar que Deus tirou eles da terra do Egito, da escravidão, para morrer no deserto, para morrer por falta de água, por falta de alimento. O Salmo de domingo, né? Quem participou da Santa Missa no domingo, o Salmo do domingo vai falar justamente sobre isso, que é o Salmo, nós rezamos no domingo o Salmo 94. E no Salmo 94, no versículo 8, ele vai falar: não endurecerás vossos corações como em Meriba, como no dia de Massa no deserto. O que é esse dia de Meriba cantado pelo salmista? O que é esse dia no dia de Massa? O que aconteceu? Gente, esse povo começou a murmurar contra Deus, pedindo água. E Deus pede para Moisés, boa noite, Padre Orvalino, boa noite ali. E Deus pede para Moisés tocar o seu bastão na rocha, para que a rocha saia água, e o povo duvida disso. Então esse foi o pecado do povo no deserto. O povo duvidava, apesar de todos os prodígios de Deus, apesar de Deus alimentar esse povo com maná, eu vou explicar daqui a pouco o que é o maná, esse povo duvidou de Deus. Então esse povo não vai entrar na terra prometida. Moisés, ele vai chegar, Deus vai cumprir a promessa. Deus promete a Moisés a terra prometida e Deus vai falar no Estebe de Moab, vai falar, olha, aqui está a terra que eu prometi, mas você não vai entrar, porque vocês duvidaram. É uma outra geração que vai entrar. É a geração que nasceu no deserto. Só que essa geração que nasceu no deserto tem um detalhe. Ela não presenciou os grandes prodígios de Deus. Ela não presenciou a ação de Deus em favor desse povo. Ela não estava no Egito. Então, o que Moisés vai fazer no livro do Deuteronômio? Nos seus 4 discursos, Moisés vai mostrar a esse povo
relatar a esse povo tudo que Deus fez. A aliança com os patriarcas, a ação a favor do povo que era escravo no Egito, que estava sofrendo no Egito, como Deus alimentou esse povo com o maná. E aqui eu abro um parênteses para explicar o maná. Gente, o maná, às vezes a gente lê o texto bíblico de uma forma literal, aí a gente acha que o maná eram pães que caía do céu, que chovia assim, e o povo... Não, gente, as coisas de Deus, elas não são mágicas. Nós não podemos imaginar as coisas de Deus. A ação de Deus, ela é na história, ela é do nosso dia a dia. Nós temos que ver a ação de Deus no nosso dia a dia, e é a nossa espiritualidade que vai fazer a gente enxergar essas ações. E como era, então, esse maná? Esse maná era uma cochonilha de uma árvore chamada tarmagueira que dava no deserto. Ah, então não tem milagre de Deus? Óbvio que tem milagre de Deus. Por que que tem um milagre de Deus? Porque essas cochonilhas, elas só aparecem nessa árvore em junho e julho. E pela ação de Deus, ela aparecia todos os meses e todos os dias. E Deus falava para aquele povo de cabeça dura: olha, só pega para se alimentar o que você vai precisar para hoje. Não vai guardar para amanhã. Só na sexta-feira que Deus mandava uma porção extra que era guardado para o sábado, para o Shabat. Mas o que esse povo teimoso, cabeça dura, fazia? E esse povo não é diferente de nós hoje, gente. Eles queriam guardar. E aí eu falo para vocês, quando eles querem guardar esse alimento para o dia seguinte, o que representa isso para nós? Representa que eles não estavam acreditando em Deus, na ação de Deus. Boa noite, Regina, tudo bem? Se eles estivessem acreditando na ação de Deus, eles não precisavam pegar esse alimento e guardar para o dia seguinte. Só que eu falo para vocês, gente, que isso é muito atual. Isso é nós. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós também não acreditamos. Eu costumo dar um exemplo, que inclusive não é meu, né? É de Jesus. Quando Jesus no Evangelho fala: vinde a mim as criancinhas, as que todos voltassem a ser criança para entrar no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que nós devemos ser infantis? Não. Jesus está querendo dizer que nós devemos confiar assim como as crianças confiam. Aqui nós, né, pai e mãe, quem nunca pegou uma criança e jogou para o alto, e essa criança cai no colo do pai ou da mãe sorrindo, fazendo festa? Por que isso? Porque ela acredita que o pai e a mãe vai segurar. O pai e a mãe vai proteger. Agora, se pegar um adulto como nós e jogar para o alto, nós vamos lá, nós vamos espernear, nós vamos brigar. Mas o que é isso, gente? É justamente a falta de confiança. Então, esse é um exemplo que eu dou naquele povo, na questão tanto do maná como das cordizes, justamente nesse sentido. Boa noite, Henrique. Boa noite, Vinícius. Justamente nesse sentido, a falta de confiança. Esse povo, apesar de ver tudo que Deus estava fazendo a favor deles no deserto, não confiaram. A gente costuma falar que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. Então, eles não entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Apesar de não ter, no judaísmo, um personagem mais importante do que Moisés, inclusive a Moisés, nós vimos semana passada, é atribuído toda a redação do texto da Torá, do Pentateuco. Nós sabemos que não foi. Nós sabemos, por exemplo, semana passada nós vimos isso, o livro do Deuteronômio é um livro que demorou provavelmente 400 anos, 4 séculos para ser escrito. Nós conseguimos, através do método histórico crítico da nossa exegese, fazer a exegese do texto
apontando que nós temos aqui, no livro do Deuteronômio, textos escritos antes do exílio, no século VII, no século VIII, no século VI e também depois do Egito, depois do exílio da Babilônia, me desculpe, no século V ou no século IV. Mas é atribuído a ele toda a esse texto da Torá do Pentateuco. Então não existia um personagem mais importante, mas mesmo ele sendo o personagem mais importante, ele também duvidou e ele não entra na Terra Prometida. Mas Deus cumpre a sua promessa. Deus mostra para Moisés a Terra Prometida. Deus fala, aqui é a terra que eu prometi para vocês. Por que Deus prometeu a terra para eles? Porque foi feita uma aliança entre os patriarcas, principalmente entre Abraão, Isaac e Jacó. Vocês vão adorar o único Deus e eu vou dar para vocês uma terra que corre leite e mel. Gente, hoje, no nosso contexto, falar de um único Deus é muito fácil. Mas a gente falar de um único Deus no contexto que eles viviam, onde ali tinha outros povos com outros deuses, adorando outros deuses, isso é realmente muito difícil. Toda hora eles eram influenciados por esses deuses. Todo momento eles eram influenciados por essas culturas desses povos. E uma coisa que vale ressaltar, gente, que nós devemos ressaltar, é os 40 anos no deserto. Na Sagrada Escritura, o número 40 é um número simbólico, como todos os números que aparecem na Sagrada Escritura. E o que representa o número 40? O número 40 representa um momento de preparação, um momento de transformação. Nós vemos no Evangelho que Jesus ficou 40 dias no deserto. O deserto, em muitos momentos, é um momento de preparação, um momento também de encontro com Deus. E nós não podemos esquecer que esse povo, boa noite, Gilzanete, boa noite, Evelyn, que esse povo, eles nasceram no deserto. São um povo do deserto. Então, não necessariamente nós devemos fazer a leitura fundamentalista que eles ficaram 40 dias no deserto, ou 40 anos no deserto. E sim ter o número 40 como o número de preparação, o número de transformação. Mas mesmo assim, esse povo não conseguiu ser transformado para entrar na Terra Prometida. Então, quem vai entrar na Terra Prometida são quem? São os descendentes. Então, o livro do Deuteronômio, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar esses 4 discursos justamente mostrando a esse povo, esses prodígios e essa ação de Deus. Então, eu queria ver com uma outra curiosidade com vocês agora sobre Moisés. Moisés, apesar dele, no livro do Êxodo, a gente vê, né, em Êxodo 6:12, vamos dar uma lida, a gente vai ver que Moisés tinha dificuldade com a fala. Lá em 6:12 está assim: Moisés, porém, falou na presença do Senhor, dizendo: Eis que os israelitas não têm ouvido. Como então me ouvirá o faraó? Eu não sei falar com facilidade. Moisés, em alguns textos, vocês vão ver falando que Moisés era gago. Nós não temos como fundamentar isso, se realmente ele era gago. Mas ele tinha problema na voz, tanto é que Deus, quando Moisés fala isso para Deus, Deus coloca como assessor ou assistente de Moisés para ir falar com o faraó, seu irmão Arão. Então, é interessante isso, porque no livro do Deuteronômio, o autor do livro vai colocar os 4 discursos na boca de quem? Justamente de Moisés. Mas por que eles vão fazer isso? Justamente voltando àquilo que eu falei. Moisés era o principal personagem. Não tem um personagem mais importante. Então, o que o autor no Deuteronômio está querendo falar? Olha,
quem está falando dos prodígios de Deus, quem está falando da ação de Deus a favor do povo, a favor desse povo eleito, esse povo escolhido, porque nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo santo. Quem está falando é Moisés, aquele que viveu isso, aquele que passou por todas essas ações de Deus, aquele que passou a pé enxuto pelo mar. Gente, passar a pé enxuto pelo mar é passar em segurança. Passarem a pé enxuto, eles entraram também na Terra Prometida, atravessando o Jordão, a pé enxuto, em segurança. Mas quem dá essa segurança? Deus. Então, o autor do Deuteronômio, ele vai colocar isso, justamente esses 4 discursos, inclusive no último discurso, é Deus, Moisés até canta, mas para mostrar o quê? A ação de Deus, do Deus único, do Deus da aliança a favor desse povo. Fala, olha, o que está falando o autor do Deuteronômio? Olha, nós fizemos, Deus fez uma aliança conosco, se vocês cumprirem essa aliança, Deus vai dar a terra. A partir do momento que vocês deixarem de cumprir essa aliança, a terra é retirada. Mas é Deus que rompe a aliança com o povo, com o seu povo? Não. É o seu povo que rompe a aliança com Deus. Deus coloca lá, seja santo, porque eu sou santo. Inclusive, Deus, nós falamos, santo, santo, santo. No hebraico não tem superlativo para a gente falar santíssimo. Então, fala santo, santo, santo. E quando Deus fala para aquele povo e para nós, sejamos santos, o que quer dizer a palavra santo? Em hebraico, a palavra santo é kadosh. A palavra kadosh em hebraico quer dizer separado. Então, nós temos que estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. E aí, o que Deus estava falando para aquele povo? Olha, vocês são desse mundo, vocês estão junto de outros povos que cultuam outros deuses, mas vocês são o meu povo. Vocês são o meu povo escolhido. Vocês são os meus santos. Se vocês são os meus santos, vocês têm que adorar somente a mim, porque eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento. Inclusive, a questão do adultério no Antigo Testamento, gente, não está ligado à relação homem-mulher, à relação conjugal. Está ligado e tem um outro sentido alegórico para nós. Qual é esse sentido? Deus é o esposo e o povo é a esposa. Israel é uma palavra feminina. Deus é o esposo. O povo é a esposa. Então, quando o povo começa a adorar outros deuses, esse povo está cometendo adultério. Não está ligado à questão marital homem e mulher, até porque, gente, naquele contexto, naquele contexto patriarcal, naquele contexto machista, o papel da mulher ficava, infelizmente, em segundo plano. Então, ali, Deus está falando, olha, eu sou um Deus ciumento, você vai cometer adultério, e quando você comete adultério, você virou as costas para Deus. E quando você vira as costas para Deus, você se afasta de Deus. Ao se afastar de Deus, você vai perder o quê? Você vai perder a terra, a aliança. A terra não poderia ser vendida, porque a terra quem dá é Deus. Por isso que nós temos até hoje essa questão da nossa igreja, nessa questão, nesse embate com latifundiários, dentro pregando a justiça social, que todos têm direito à terra, porque a terra quem dá é Deus. A terra é de Deus. Deus deu a terra por aliança. Então, nós temos dentro do contexto do livro justamente isso. Moisés falando para esse povo. Mas qual era o contexto desse povo? O contexto desse povo no livro, como é um livro que eu falei para vocês, que tem um período redacional muito grande, o contexto desse livro, nas divisões que nós temos desse livro, são vários. Nós encontramos nesse contexto o povo que perdeu a sua terra, justamente porque adorou outros deuses, virou as costas ao Deus de Israel, que era justamente o povo que estava no norte. O povo que tinha o reino do norte, gente, quando Salomão morreu,
os reinos foram divididos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele tinha como capital justamente a Samaria. E ele é um reino que mais cresceu. Ele progrediu muito na questão da agricultura. Ele exportava muito da sua produção, principalmente o azeite. Ele foi um reino que prosperou. O reino do sul não prosperou tanto assim. O reino do sul, ele ficou nesse sentido, de prosperar, de relações com os outros povos, ele ficou um pouquinho para trás, em técnicas agrícolas, tudo. A Síria, vendo isso, a Síria invadiu aquela região. Por que a Síria invadiu aquela região, gente? Era uma região próspera, e outra, uma coisa que nós devemos, abrir um parênteses aqui para explicar para vocês. Por que aquela região, por que aquele povo de Israel sempre foi atacado por outros povos? Por que aquela área foi tão... Boa noite, Claudete. Por que aquela área foi sempre tão desejada? Justamente por ali era uma passagem, gente. Uma passagem do Oriente para o Ocidente. Aquela área ficava... Aquela região da Judéia é uma região que servia de passagem. Então, ali era um ponto essencial para os exércitos fazer a sua passagem do Ocidente para o Oriente. Por isso que era uma terra que todos cobiçavam. E os assírios invadem o reino do norte. Como que era a política de invasão dos assírios? Os assírios, eles invadiam uma terra, eles expulsavam o povo daquela terra e colocavam estrangeiros naquela terra. Por que eles colocavam vários estrangeiros? Porque justamente são povos estranhos que falavam línguas diferentes, que não iam conseguir se comunicar para se aliar justamente para atacar o reino da Síria. Então, eles expulsam o pessoal, os israelenses. Esses israelenses vão embora para o reino do sul, para Judá, que tem como capital Jerusalém. Eles chegam em Judá, e aí o autor do Deuteronômio coloca para eles tudo que Moisés falou sobre a aliança. Esse povo está chegando, e esse povo, vamos dizer uma palavra, precisava ser evangelizado de novo, porque esse povo, eles viraram as costas para Deus, começaram a adorar, principalmente nós temos isso com a casa de Jezabel. Eles começam, isso que eu estou narrando para vocês, está no livro do 2 Reis. Eles têm em Acaz e Jezabel o quê? A adoração ao Deus Baal. Inclusive, se vocês pegarem o final do 1 Reis, livro do 1 Reis, segundo, isso aí é lição de casa, tá, gente? Isso aí vocês têm que ler. Final do livro do 1 Reis, começo do livro do 2 Reis, vocês vão ver lá o ciclo de Elias e Eliseu, vocês vão ver bem esse contexto que eu estou falando, que já está à beira da Síria invadir. Então, inclusive, tem um embate muito grande entre Elias e os profetas de Baal, porque os profetas de Baal dominaram. Então, é Baal que está dominando aquela região. Aquele povo do norte viraram as costas para o Deus de Israel. Ao virar as costas para o Deus de Israel, eles rompem com a aliança. Deus nunca rompeu com a aliança. Como eu já disse, quem rompe é o homem. Então, é tomada a terra. Os assírios colocam um povo diferente naquela região da Samaria. Isso é uma coisa que vai perpassar isso, nós estamos falando do ano 722, vai perpassar esses 7 séculos. Vocês veem que chega no tempo de Jesus, a gente vê nos evangelhos Jesus falando, falando a parábola do bom samaritano, a conversa de Jesus com a samaritana. Então, vocês veem que é uma coisa que vai perpassar. E ficou uma coisa tão forte que aquele que vinha do norte, da região da Galileia, para Jerusalém, eles não passavam, eles davam a volta para não passar no território da Samaria, que era a terra estrangeira. Então, vocês veem a importância de estudar o Antigo Testamento e de entender
essas questões, porque às vezes a gente vê várias questões no Antigo Testamento, mas por que isso, por que aquilo, no Novo Testamento, que estão ali no Antigo. Então a gente tem que entender o Antigo para entender o Novo. E então, dentro desse contexto, o autor do livro do Deuteronômio, ele vai colocar na boca de Moisés justamente o quê? Essa profissão de fé. Todos esses prodígios, tudo o que aconteceu, justamente naquele momento, no Reino do Norte, explicar por que eles perderam a terra. Por que eles perderam a terra? Porque eles romperam a aliança. Muito bem. E qual que era esse contexto? Quando eles vêm, quem reinava no Reino do Sul era Ezequias. E Ezequias começa uma reforma. Já uma reforma litúrgica, uma reforma na lei. E essa reforma vai ser concluída com Josias. Mas como que é concluída? Eles vão encontrar no Templo de Jerusalém um livro, que é justamente o que está aqui na nossa mão, o livro do Deuteronômio, que é, a partir do capítulo 12, o Código Deuteronômico. E eu expliquei semana passada que eles vão encontrar esses livros, vão redigir, vão fazer acréscimo nesses livros, é onde vai ser alguns escritores vão fazer isso, que ficou escrito que eles são chamados de deuteromistas, que dá origem à obra histórica deuteromistas, né? Se vocês, quando forem aprofundar o estudo, muitos livros vão trazer OHD, as iniciais, que é a obra histórica deuteronomista. Josias faz essa reforma, né? Que está lá no capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo 12 agora, gente, para a gente entender essa reforma de Josias. E essa reforma de Josias vai influenciar no tempo de Jesus e até os últimos dias do templo, no ano 70. Começa assim o capítulo 12. Se vocês puderem abrir a Sagrada Escritura e me acompanhar, vai ser muito bom. São esses os estatutos e as normas que cuidarei de pôr em prática na terra cuja posse é do Senhor. Deus de teus pais te dará durante todos os dias que viverdes sobre a terra. Então, gente, a terra é de Deus. Não se vende a terra. Devereis destruir todos os lugares em que as nações que irei conquistar tinham servido aos deuses, sobre os altos montes, sobre as colinas e sobre toda a árvore verdejante. Demolirei seus altares, despedacerei suas estelas. Gente, estela era lugar, é uma pedra. O Jacó, né, eles se encontram, era pedras onde eles escreviam, ou eles escreviam o nome da divindade, onde se tornava o lugar de culto. Queimarei seus postos sagrados e esmagarei os ídolos dos seus deuses, fazendo com que o nome deles desapareça de tal lugar. Em relação ao Senhor vosso Deus, não agirei desse modo. Pelo contrário, buscá-lo-ei somente no lugar que o Senhor vosso Deus houver escolhido. Então, qual que é essa reforma proposta por Josias? No Reino do Norte também existia um lugar de culto, também existia um templo ao Deus de Israel. Só que o que Josias vai falar? Vai falar, olha, existe mais lugares de culto ao Deus de Israel. Só que a partir de agora, o lugar do culto de Israel é só o templo de Jerusalém. E pela lei, pelo menos uma vez por ano, durante as festas, especialmente a festa da Páscoa, né? O Haggadah de Pessah, vocês devem vir a Jerusalém oferecer sacrifício. E a gente vê que isso é uma lei definitiva para o povo de Israel, justamente que no tempo de Jesus, a gente vê Jesus várias vezes, né? Dependendo do evangelista, várias vezes indo a Jerusalém. Em Lucas, a primeira vez que Jesus vai é aos 12 anos. Para quê? No período da Páscoa. Então, o judeu, ele tinha como obrigação ir no período da Páscoa, pelo menos uma vez por ano, a Jerusalém, fazer ou oferecer a Deus seu sacrifício. Então, de acordo com a reforma de Josias, vocês deverão ir
pelo menos uma vez, imolar, igual está lá no capítulo 12, no versículo 13, imolar e apresentar o seu sacrifício a Deus. Gente, isso depois vai causar toda uma questão. Boa noite, Ana. Boa noite, Nadir. Vai causar toda uma questão, né, que cabe uma hora a gente conversar, que vai transformar o Templo de Jerusalém no maior banco do Oriente, vai uma questão econômica que Jesus vai condenar isso, mas eu só estou dando aí um aperitivo para a gente falar em outro momento. Então, o que nós temos que entender é isso. Boa noite, Terzan, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, uma coisa que nós temos que entender é isso. Josias, com a sua reforma, traz esse povo, faz com que esse povo, pelo menos uma vez por ano, vá oferecer sacrifício a Jerusalém. Isso se chama para nós centralidade do culto. Talvez, gente, para nossa cabeça do Ocidente, para nossa cabeça como cristão católico, seja difícil, porque nós, como cristão católico, nós não temos um lugar específico de adoração que nós devemos ir, como tem os nossos irmãos muçulmanos, que pelo menos uma vez na vida, eles têm que ir a Meca, inclusive aqueles que não têm condições financeiras, aqueles que têm ajuda, ou pelo menos uma vez na vida, o muçulmano ele tem que ir a Meca. Nós não temos isso. Para nós, dentro da nossa fé, se a gente participar da Santa Missa em qualquer comunidade, né, em qualquer lugar, desde que tenha um sacerdote, ali vai estar Cristo, ali nós estamos participando da Santa Missa, e essa Santa Missa tem a mesma dignidade que a gente participar de uma Santa Missa lá em Roma com o nosso grande Papa Francisco. Por quê? O próprio sacerdote nos fala, o Senhor esteja convosco. E nós respondemos, Ele está no meio de nós. Então, para nós, o nosso Deus é o Deus que age na nossa história, o Deus que está conosco. Nós não precisamos ir a lugares sagrados. A gente tem como devoção, né? Acho que a maioria de nós já foi Aparecida, mas nós vamos lá no sentido de devoção, visitar a mãezinha, mas nós não somos obrigados. É só uma questão que está dentro da nossa religiosidade popular. Nós fazemos isso, é muito salutar fazer isso, mas não é uma obrigação da nossa religião. A obrigação que nós temos é participar da Santa Missa. Não importa na onde. Desde que tenha o sacerdote, essa missa pode ser celebrada em qualquer lugar que ali estará Cristo. Então, a gente entender, né, essa questão do culto, você ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém, porque para eles ali, no Santo dos Santos, como está nos Evangelhos, ali a morada de Deus, ali está a Arca da Aliança, ali está Deus. Então, justamente, eles têm que ir ali. Para nós não, Deus, né, está em todos os lugares, está junto de nós. Então, nós não temos essa questão dentro da nossa fé. Mas para eles, e aí no ano 70, o templo ele é destruído. Então, hoje o povo judeu, eles se encontram na sinagoga. Aí vocês podem falar para mim assim, Fábio, mas no Evangelho de Lucas, Jesus está se encontrando lá na sinagoga, na Galileia, que ele retira o livro de Isaías e vai falar justamente essas palavras. Ele lê um texto de Isaías e vai falar essas palavras se cumpriram hoje. Gente, sinagoga é muito diferente do templo. Sinagoga não é lugar de sacrifício, e naquele contexto, sinagoga não era nem um templo ou um lugar específico. Geralmente era na casa das pessoas. As pessoas se reuniam, ali a reunião era chamada de sinagoga. E uma coisa muito interessante dentro do judaísmo, porque para nós, Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei. Nós, com 2 ou 3, nós começamos a nossa reunião, nós começamos o nosso encontro pastoral, nós começamos as nossas orações. Para o povo judeu,
Não. O povo judeu, para que eles rezem em comunidade, é necessário que tenha 10 homens. 10 homens. Se tiver 9 homens, não pode começar o ofício. Não pode começar as orações. O menino, a partir do bar mitzvah dele, né? Do bar mitzvah, quer dizer, o bar quer dizer pai, né? Os preceitos, né? O pai do preceito, que seria a Torá. Quando ele recebe ou faz o seu bar mitzvah, aí ele já é considerado adulto na fé, então ele já conta como os 10 participantes da oração. Então, isso que a gente começa a entender também quando Jesus diz que 2 ou 6 estiverem o meu nome, ali estarei, porque ele já está falando que não é necessário 10 estar reunidos, que Jesus ele vai estar em todos os lugares conosco. Tá bom, gente? Voltando, então nós vimos a questão dessa reforma de Josias, essa obrigação de ir ao templo. Então isso vai ser tratado no livro. E uma coisa que vai ser, que eu gostaria de, que eu quero agora falar com vocês, é o seguinte. No livro do Levítico, fala um pouco sobre os animais puros, animais impuros. Isso é uma coisa que perpassa toda a história do povo de Israel. Isso chega no tempo de Jesus. E isso passa do tempo de Jesus, porque Jesus vai falar, impuro é o que sai da boca do homem, não o que entra. Mas aí a gente vai ver que em Atos dos Apóstolos, Pedro, antes de ir na casa de Cornélio, ele tem uma visão também do lençol descendo, com vários animais impuros, e falando para ele, pode comer. Então, a gente vai ver que essa questão do puro, do impuro, é uma questão muito importante que perpassa os evangelhos e perpassa a primeira comunidade. É um negócio discutido muito na primeira comunidade. E nós vamos tentar entender, porque o livro do Deuteronômio, ele também toca nesse assunto, ele vai falar um pouco disso. Não com a profundidade que nós temos em Levítico, né? Levítico, a partir do capítulo 10, vai falar disso, mas não com essa profundidade, tá? Mas ele fala, e eu gostaria de falar com vocês sobre essa prática do puro e do impuro, e depois sobre o ano sabático. Gente, o livro, a Sagrada Escritura, a nossa Bíblia, a nossa Sagrada Escritura, ele não é um livro de história, ele não é um livro de ciência, não é um livro de geografia. Porque ele, enquanto livro de história, tem alguns equívocos, enquanto o livro de geografia tem equívocos. A gente pegar o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que o autor de Lucas, ele não passou pelaquela região da Galileia, tem alguns equívocos. E se a gente também não é um livro de ciências, porque também tem equívocos. O que é a Sagrada Escritura para nós? A Sagrada Escritura para nós é um livro teológico que vai mostrar para nós a relação de Deus com o homem, de homem com Deus. Eu falei para vocês semana passada que não adianta vocês ir lá no fim da Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse, tentar achar lá a palavra fim. Não tem. A Sagrada Escritura, a nossa Sagrada Escritura, ela está sendo ainda todo dia escrita. E ela é escrita como? Por nós, pelos nossos atos, pelas nossas ações. Assim é escrita a palavra de Deus. Então, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês essa questão da prática idólatra, dos animais puro e impuro. Aí vocês vão falar, mas esse e aquilo. Era o contexto, era aquilo que eles conheciam. Nós temos que entender, toda vez que a gente pega a palavra de Deus, nós vamos ter o texto, o contexto e o pretexto. Nós estamos lendo o texto e o seu contexto. Então, gente, aqui para nós, vamos lá no 14. Sois filho do Senhor vosso Deus, nunca vos marcarei com uma incisão, uma tossura entre os vossos olhos, por causa de um morto. Gente, essa tossura, essa marca, era um culto ao Deus Baal. Então eles não poderiam fazer. Sim, tu és um povo consagrado, tu és um povo escolhido do Senhor Deus. Foi a ti que o Senhor Deus escolheu para que pertença a ele como seu
povo próprio, dentro de todos os povos que existem sobre a face da terra. Não comerá nada que seja abominável. Eis os animais que podereis comer: boi, carneiro, cabra, cervo, gazela, gamo, cabrito. Animal do antílope, ólix e cabra selvagem. Podereis também comer de qualquer animal que tenha um casco fendido, a unha fendida nos dois cascos, e que rumine. Contudo, há ruminantes e animais com casco fendido, de que não comereis: o camelo, a lebre e o tessuco, que rumina. Nós sabemos que a lebre nem rumina, que rumina, mas não tem o casco fendido. Esses serão impuros para vós. Quanto ao porco que tem o casco fendido, mas não rumina, vós o considerareis impuro. Não comereis de sua carne, nem tocareis em seus cadáveres. Gente, essa questão do cadáver no judaísmo é uma coisa tão interessante que até hoje, se uma pessoa ela falece, ela é levada para o cemitério israelita, lá tem uma pessoa que vai dar banho, a família não vai tocar, a família vai participar, e aquele que é o sacerdote, né, aqueles que têm o sobrenome Cohen, eles não vão chegar perto, eles não chegam perto dos cadáveres. E continua: de quanto tudo vive na água, podereis comer o seguinte: de todos os que têm barbatana e escama, podereis comer. Gente, aqui é interessante a gente fazer uma leitura do Novo Testamento, porque Jesus chega no Novo Testamento convidando quem? Justamente os pescadores. E para aquele povo, os pescadores, o que eles são? Impuros. Jesus está convidando os impuros, porque, olha, façam comigo o seguinte. Vejam comigo o seguinte. Quem é pescador, jogou a rede, ele não sabe que peixe vai vir. Então ele pegava em peixe de couro, que era impuro, em crustáceos, que eles não comem camarão, eles não comem nenhum tipo de crustáceo. Então, o pescador, ele estava todo dia impuro. E Jesus vai chamar quem? Justamente aqueles que são discriminados. E um dos que eram discriminados, justamente os pescadores. Então, vocês veem, Jesus vai chamar os pescadores, os cobradores de impostos, porque Jesus vai vir para aqueles que são marginalizados perante essa sociedade e essa lei excludente. Essas leis não são leis de inclusão, são leis de exclusão. E Jesus vai chamar justamente quem? Aqueles que estão sendo excluídos. Então ele vai chamar os pescadores, os cobradores de impostos, porque, gente, Deus, ele não olha para cima, porque ele não tem para quem olhar. Ele não olha para o lado, ele olha para baixo. E quando ele olha para baixo, ele vê o mais baixo do baixo. Então é isso que Jesus vê. Então a gente vê que a lei do puro e do impuro, que é uma lei que vai perpassar os evangelhos, que Jesus vai tanto debater, é uma lei de exclusão e não é uma lei de inclusão. Então, gente, já deu o nosso horário. Pedi para o padre Gil, né? Ele vai entrar aqui com a gente, vai nos dar a bênção. Semana que vem eu gostaria de falar com vocês justamente, hoje não deu tempo, até tinha previsto falar, mas acho que eu falei um pouquinho demais, sobre a questão do Shabat, a questão do ano da graça para o povo judeu. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, coloque aqui nos comentários que eu respondo para vocês agora. O Padre Gil vai entrar com a gente agora, um pouquinho mais tarde, senão eu continuo mais um pouquinho. Obrigado, Ângela. Tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Estão gostando? Como é que tá? Estão compreendendo? Eu sei que é difícil
né, a gente entender esse período do livro do Deuteronômio. Como é que vocês estão aí nos estudos? Estão gostando? Obrigado, Evelyn. Obrigado, Regina. Muito obrigado, Regina. A Regina está falando sobre a explicação do livro do Deuteronômio. A Fabiana está falando que está adorando, está tranquilo. Padre, não apareceu aqui ainda para eu aceitar aqui aceite a solicitação, mas não. Deixa eu ver aqui. Justamente do senhor não veio para adicionar, padre. Não estou conseguindo aqui adicionar. Padre, eu não sei como é que faz, não. Não estou conseguindo, não. A Fabiana está falando que está muito bom. O Henrique também. Agradeço. Eu não sei como é que eu faço para o padre participar aqui com a gente agora, gente. Eu sou muito... Como eu falei para vocês, Obrigado, Silvano. Silvano está achando interessante, Aguilmar. Gente, o padre não está conseguindo entrar. Eu posso fazer aqui o sorteio, então, padre? Da Sagrada Escritura? O senhor vai sortear? Então, sorteia aí, fala o nome que eu falo aqui, padre. Tá, o padre está pedindo um momento. O Júnior está falando 10. Obrigado pelo carinho, Júnior. Quero, inclusive, aproveitar, Júnior, felicitar, né, os irmãos lá do Terço dos Homens. A minha paróquia, gente, é a paróquia Joana d'Arc. Hoje o Terço dos Homens está comemorando 3 anos, né? Nós estamos lá na caminhada, é muito bonito, né? A gente vê esse movimento tão bonito, homens rezando, né? Eu falo sempre, né, que o Espírito Santo é a locomotiva da nossa igreja. O nosso Júnior, Júnior, você ganhou a Bíblia, viu? Depois eu posso até pegar com o padre e te entregar. O Júnior faz parte do nosso grupo do Terço dos Homens, padre. Então, eu sempre falo, né, que a locomotiva é justamente o Espírito Santo, e a nossa igreja sempre, o Espírito Santo está sempre nos motivando, sempre nos inspirando em movimentos novos. E o movimento aí do Terço dos Homens é muito bonito. A gente vê os homens rezando junto, a gente reza, a gente divide as nossas angústias, a gente divide as nossas conquistas, a gente realmente forma uma irmandade, né? É muito bonito. Eu sempre falo que rezar o terço e contemplar o terço é você estar perto de Maria, mas principalmente perto de Jesus. Então, gente, boa noite. Muito obrigado. Eu parei um pouquinho antes, que eu achei que o padre ia conseguir entrar, mas eu não consegui fazer com que o padre entre aqui. Mas boa noite, fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima semana. E na quarta-feira, com a graça de Deus, às 21 horas, estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Maria!